Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar um testemunho sobre oração, uma revelação, né? Tô arrumando aqui uma revelação que Deus me deu, irmãs, dá licença. Por esses dias, Deus me deu uma revelação e eu guardei, repreendi. Eu quero contar aqui, eu quero compartilhar essa revelação que Deus me deu. É uma revelação muito forte e, certamente, né? Eu creio que vai edificar tremendamente a sua vida. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo, né? Nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Alguém me pergunta, irmã Raquel, o que tem lá no seu Instagram? Tem algumas fotos, tem algumas palavras, algumas mensagens, tem pôster também de palavra. E eu tô pensando em fazer uma live de oração a partir das 23h30, né? Ao vivo lá, orando, né? E quero aqui também já aproveitar, né? E convidar a todos vocês para estar lá conosco, né? No Instagram. Qual horário? Às 23h30 até meia-noite lá orando, clamando. Eu vou estar aqui de joelhos dobrados, orando na palavra e orando também pelos pedidos de oração, amém? Então, a partir de hoje estaremos lá, se Deus quiser. Esse horário é um horário que é muito bom, muito propício para orarmos, que é o horário da meia-noite, né? De 11h30 até meia-noite. Meia-noite é um horário, assim, muito bom para se orar. E esse vídeo, irmãs, é um vídeo que eu quero aqui falar de oração, né? E o texto que eu quero me basear é o texto daquele cego de Jericó. Ele clamava. Tem até o louvor, né, que fala: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, da harpa, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. E ali ele clamava. Quanto mais o repreendiam, mais ele clamava, porque há poder no clamor. E eu estava aqui, irmãs, falando sobre oração. Existem horários chaves de portais de oração. Meia-noite, eu estava aqui falando de meia-noite. É um horário que certamente tem pessoas trabalhando no mundo espiritual para paralisar a vida daqueles que oram. 3h da manhã também é um horário cheio, é um horário onde tem portais no mundo espiritual. Qual mais outro horário, irmã Raquel? 6h da manhã também é um horário. Você pode, inclusive, fazer uma campanha de oração. 6h da manhã, 9h da manhã também. E um horário também muito significativo é o horário, eu tô aqui com o velo, né, que ele quer atenção, o diretor. Marca, eu apresento o diretor mais uma vez, a ele aqui, ó. Oi, pessoal. Dá um oi, vela, pro povo. Então, meio-dia também é um horário muito significativo, meio-dia. No Salmo 91 fala de uma assolação do meio-dia, fala sobre a mortandade. Há uma assolação no meio-dia, também é um horário que eu gosto muito de orar. Esses são os horários assim chaves que a irmã Raquel gosta de orar, meio-dia e meia-noite, né? Então, por isso até que eu convidei, né, a todos vocês para estarem orando, né, comigo lá. Eu começar um pouco antes, né, de 11h30 até meia-noite. E lá ao vivo, né, já orando, e vocês estão convidados e convidadas para estarem lá comigo ao vivo
e deixar seus pedidos de oração, né? Vão ouvir a minha voz. Então, todos os dias, de 11h30 até meia-noite. Amém? Vamos fazer aí esses primeiros 3 dias. E então, esses são os horários chaves, né? Para nós estarmos orando. São horários onde os portais no mundo espiritual, eles são abertos. Existem portais, existe, amada igreja, existe. Tem um Salmo 24 que fala, eu quero ler aqui, né, que eu não li ainda uma palavra, mas aqui no Salmos 24, ele fala muito sobre isso. Tô abrindo aqui, né, tava nem com esse salmo, mas ele surgiu aqui agora, eu quero ler. Salmo 24, ele fala, levantai-vos, 24:7. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, no mundo espiritual, irmãs, há portas, há portais, aberturas. E quando nós oramos, nós temos essa possibilidade, através do nosso espírito, entrar e chamar a existência através da fé, uma cura, um milagre, um feito do Senhor. Amém? Então, eu quero aqui falar, né, de um testemunho de oração. Já falei aqui, né, de horários, né? Esses horários são muito importantes. Se você que está assim passando uma causa difícil, ao longo da vida, irmãs, nós enfrentamos muitos desafios, irmã Raquel, em que é necessário não somente a oração, mas o jejum. O jejum, ele também potencializa a oração. A oração, ela é uma bênção, né? Confere poder, mas o jejum, ele confere mais ainda poder e autoridade no mundo espiritual. Existem níveis de batalha tão intensos, desafios tão grandes, que eu sugiro, né, a você fazer uma campanha, né, dentro desses horários, 9 horas, meio-dia. Bom, quando for 9 horas eu vou dobrar meu joelho, então vou orar. Meio-dia, de repente é uma causa muito difícil. De repente você precisa pagar uma dívida, você precisa de uma libertação do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Você quer conseguir arrumar sua casa, você precisa de uma revelação nova. Ou você está com um problema muito grande que não sabe como resolver. Então você pode fazer uma campanha dentro do seu lar nesses horários que eu falei, né? Mas, Raquel, você já fez isso? Já, irmã, já. Já tive ao longo da minha vida, né? Ao longo aí de alguns anos, algumas batalhas muito grandes, né? E vencidas. Glórias ao nome do Senhor. Batalhas vencidas. E eu tô até me lembrando aqui, irmãs, era algo assim tão maligno e diabólico que eu estava enfrentando, né, de uma situação que eu me lembro que de 2 em 2 horas eu dobrava meu joelho e eu orava por aquela causa. Irmã Raquel, era algo assim que veio para acabar mesmo com a nossa vida espiritual, principalmente espiritual, irmãs. São armadilhas, situações que às vezes na inexperiência, a palavra certa é essa, inexperiência, falta de maturidade, você inocentemente você vai entrando, você entra, quando você vai ver, né, você entra no emaranhado, irmã Raquel, amada igreja, muitas batalhas ao longo da minha vida, ao longo dos anos.
E ali, né, eu me lembrei até dessa, meu Deus, né? Olha, tô me lembrando dessa causa. Irmãs, de 2 em 2 horas eu pedi ao Senhor o livramento ali. Foi algo assim para acabar com a minha vida, para acabar com a minha vida, né? E aquele levante, Deus me deu discernimento que era algo espiritual ali, um demônio. E ali eu fiz uma campanha no meu lar de 2 em 2 horas, né? Eu dobrava meu joelho, eu falei, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me livra, Senhor, joga esse demônio por terra. Senhor, irmãs, e Deus ali me deu vitória, irmãs. Eu me lembro até de ter pedido ajuda em oração ao meu pai. Foi, Raquel, foi. Foi algo assim tão terrível, irmãs, que eu não sou assim nem muito, né, de ficar abrindo, mas nessa causa, eu me lembro que eu liguei para ele, eu falei, pai, tá acontecendo isso, né? Ele, não, minha filha, eu vou orar. E ali, irmãs, Deus agiu, né? Aquele algo ali, Deus jogou aquele demônio por terra. E hoje, irmãs, essa pessoa, eu tô me lembrando disso aqui agora, eu contando aqui, né? Porque ao longo da caminhada cristã, a gente enfrenta muitas batalhas, irmãs. Porque o homem e a mulher de Deus, ele é uma pessoa dentro da espiritualidade puro, não tem muita maldade. E o mundo, as pessoas são mais. São, irmã, que são. Se você é uma pessoa pura, se você é uma pessoa alinhada com Deus, você é uma pessoa pura. Pureza, porque pureza é santidade, irmãos. E ali junta pureza, um pouco de ingenuidade, imaturidade, junta tudo e você, às vezes ninguém, não tem assim ninguém às vezes para estar falando, mas nós temos o Espírito Santo, irmãs, que não nos deixa enganados nem enganadas. E ali você é enredado e enredada em uma situação que depois, irmãs, só Deus, e Deus ali interviu. Então, assim, eu tô falando aqui, irmãs, de algo, não foi que eu li em algum livro, de historinha, de carochinha, ou de algum livro, Não, irmãs, estou falando de experiência própria. E naquela época eu nem ia contar isso aqui, porque o objetivo desse vídeo é eu contar o testemunho, a revelação que Deus me deu, que eu vou contar. Mas fica aí que eu vou contar aqui no final. E ali, irmãs, eu me lembro que eu liguei para ele, eu falei, eu me lembrei disso agora. Eu falei, pai, me ajuda em oração, tá acontecendo isso, pai. Deus precisa me livrar. Ele, não, minha filha, Deus vai te dar, né? Ele, assim, é um fiel escudeiro, né? Os pedidos de oração que eu pedia. Então, é aquela pessoa que sempre está pronta, né? Um intercessor. Hoje eu tenho outras pessoas que me ajudam em oração. Você tem, irmã Raquel? Tenho, né? Algumas amigas de oração, varoas de oração. Mas eu me lembro que eu fiz essa campanha de 2 em 2 horas, irmãs. E foi algo assim que eu não me recordo agora se foi de 1 semana ou 15 dias. Para Deus me dar o livramento naquela causa, e Deus me deu. E aquela pessoa que me fez aquele mal, que preparou aquela artimanha, aquela armadilha, irmã, isso tem anos, isso não é de agora não, isso tem aproximadamente uns 10 anos, isso tem anos, e eu me lembrei disso agora. E essa pessoa, irmãs, que preparou essa situação, hoje a pessoa já está até morta. A pessoa faleceu. Irmã Raquel, pessoa... Mas a Bíblia não mente, não. A Bíblia fala que o caminho dos ímpios perecerá. E hoje, nessa pessoa, é uma pessoa que está até falecido, assim, morreu, faleceu a pessoa. E até no falecimento, até fiquei assim, né? Fiquei assim...
e era uma pessoa até muito conhecida aqui na região onde eu moro. Então, assim, quando eu falo de algo aqui de oração, eu falo de algo que eu vivi e às vezes ainda vivo, que às vezes tem algumas lutinhas, algumas coisas, né, que nós precisamos vencer na oração. Alguns desafios, eu não chamo assim luta, desafios. Para o que, irmã Raquel? Amadurecimento, crescimento, fortalecimento. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Até quando você encontrar alguém, conhecer alguém, você vai falar com propriedade, como eu venho aqui e eu falo para todas vocês que são uma bênção na minha vida, com propriedade, né? Eu não venho aqui que eu ouvi, não, mas eu vivi e ali Deus me deu vitória. Irmãs, e Deus me deu vitória. Deus me deu vitória. Aleluia! Aquele algo maligno, meu Deus, irmãs, foi muito forte. E Deus me deu vitória. Então, o testemunho que eu quero aqui contar nesse momento, né, que fica assim muito, muito sensível, né? Eu me lembro que Deus me autorizou para eu vir contar aqui, compartilhar esse testemunho, irmãs. E eu espero que vocês acreditem, que vocês não duvidem das coisas de Deus, das coisas do Senhor, irmãs. Porque as coisas de Deus, ela é real, irmãs, né? Eu me lembro que tem um trabalho de oração aqui, que eu sempre tô lá nesse trabalho de oração. É o trabalho de oração, de consagração que eu sempre tô lá, irmãs. E lá se reúnem, assim, algumas pessoas, né? É um trabalho, assim, de oração, de consagração, de busca, de fortalecimento. Então, tem esse trabalho de oração que a irmã Raquel sempre participa lá. Irmãs, e vai um grupo lá, vai as irmãs de oração, lá a gente ora mesmo. É assim, um momento de fortalecimento. E esses dias no meu lar aqui em casa, tem aproximadamente uma semana ou 15 dias, eu não me recordo, como eu falo aqui para as irmãs, né, que eu oro nesses horários. Eu não sei, eu tenho esses horários que eu gosto de orar, que é meio-dia, meia-noite. Tem um horário também muito bom, irmãs, que é o horário das 15 horas. Também é um horário muito bom, muito importante, né? É um horário também assim muito maravilhoso, né? O horário que você puder orar, ore, porque é sempre maravilhoso, amém? Redondando aqui, fechando aqui, o horário que você puder orar é sempre maravilhoso, né? Bota seu caderno de oração, se você tiver dificuldade de concentração, não conseguir se concentrar, faz aí teu caderno de oração. E marca, é bom caderno? É bom caderno, por quê? Às vezes você começa a orar por um negócio, por um algo, daqui a pouco, irmãs, tua mente está lá, a mente divaga, você tem dificuldade de concentração. Aí tu começa a orar por uma coisa, daqui a pouco tu ora por outra coisa que não tem assim um roteiro. E é bom ter um roteiro. É bom, né? Assim, apenas algumas sugestões, amém, irmãs? Então, e eu tava aqui no meu lar orando por esse trabalho, por esse momento lá de oração e consagração, por esse culto de oração que acontece. Irmãs, eu tava orando, irmãs. E eu orando aqui no meu lar e falando com Deus, Senhor, e orando. E ali eu me lembro, irmãs, agora eu não lembro se foi uma visão que Deus me deu, se foi um sonho. Mas o fato é que foi uma revelação. Irmãs, eu via, Deus me dava uma visão, que tem janelas e tem a porta, né? Deus me dava, Deus me fazia contemplar, aleluia, que havia um demônio do lado de fora daquele lugar. E eu nunca tinha visto aquela espécie daquele demônio, irmãs. E ele era assim, ele era grande, robusto, e ele estava com muita raiva.
E eu lá orando, né? Irmãs, eu não lembro se foi uma visão, se foi um sonho, mas o fato é que foi uma revelação. Deus me mostrou o mundo espiritual desse trabalho de oração, né? Que nós nos reunimos ali para orar, para clamar. E ele estava assim com muita raiva, irmãs, muita raiva, uma fúria, não só de mim, que ia lá para orar, como das irmãs, né? Das irmãs, né? Das irmãs que ia lá para orar, porque lá não tem entretenimento, não tem conversa fiada, não tem não, é oração, né? Não, é oração, é clamor, e é oração e palavra. O foco ali é esse mistério aí, né? E ele assim, irmãs, ele era grande, forte, assim, robusto. E do lado de fora, irmãs, eu olhei assim pela janela e Deus mostrando. Ele assim com muita raiva, rosnava com muita raiva, com muita da raiva da gente estar ali em oração. E Deus me permitiu vir aqui nesse canal para te contar essa experiência, que eu não sei se você vai acreditar ou se você não vai acreditar. Mas o diabo não gosta de pessoas que orem. O inimigo, que eu não gosto nem de ficar falando coisas negativas, o inimigo, as coisas do mal, não gosta que você ore. Irmãs, o inimigo não quer que você ore. Ele não quer, irmã Raquel, não quer. Quanto mais ele puder te distanciar da oração, ele vai fazer. Você vê que é fácil você ficar 2 horas em frente a uma Netflix. Você percebe que às vezes é muito fácil e a nossa carne gosta, e não tem nada de pecado nisso, viu, irmãs? É saudável. Você ficar vendo um filme, uma série, você ficar 40, 1 hora no telefone conversando com alguém, do que orar. As distrações desse mundo o tempo todo são cuidadosamente feitos e realizados para nos distanciar de Deus, tudo que é de Deus. Ir para um culto, para uma igreja é um desânimo. Mas chama para ir para o shopping, um restaurante. Rapidamente já está pronta. Então, amada igreja, você começa a observar em que há essa dificuldade. E quando o apóstolo Paulo ele fala, reduz o meu corpo à escravidão, ou seja, ter domínio do nosso corpo, da matéria. Não, eu não tô com vontade de orar. E aliás, irmãs, ninguém tem vontade de orar, viu? Ninguém tem vontade de orar não, viu? Se você não tiver domínio, disciplina, não, eu vou orar. Mesmo sem vontade, mas eu vou orar. Tem isso, irmã Raquel? Tem, irmãs. Tem. Não, mas eu não tô com vontade de orar, não tô com vontade de ler a Bíblia. Mas aí é você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Não, mas eu vou ler a Bíblia porque o meu espírito precisa ser alimentado. A minha alma, o meu espírito precisa ser alimentado. E você começa a ler um salmo, daqui a pouco vai ler outro salmo. Daqui a pouco você está lendo 10 capítulos, 15 capítulos, 20 capítulos, 40 capítulos. Né? Não, eu tô sem vontade de orar, mas eu vou orar. E você começa a orar e começa a falar, né, com o Senhor. E ali Deus começa a te revelar. Então, esse vídeo aqui ficou até um pouco longo, né? Não havia feito pretensão nenhuma que ele ficasse longo assim, mas Deus ele sabe. Então assim, esse foi uma visão, uma revelação. Eu não me lembro se foi uma visão, mas eu acredito que foi um sonho. E foi assim rápido no sonho, né? Eu acho que foi um sonho, porque Deus ele pode te mostrar tanto em visões como também em sonho. Eu acredito que foi um sonho, que agora eu não me lembro, irmãs. Mas ele estava muito furioso, não só comigo, como das irmãs que estavam ali em oração.
Ele não queria que nós venhamos a estar ali para nos reunir para orar, né? Porque tudo é através da oração. Paulo e Silas oravam e adoravam. E outra coisa, irmãs, que eu quero aqui falar com vocês, louve ao Senhor, louve os hinos da harpa, louve hinos que são cristocêntricos aí dentro da sua casa. O inimigo não quer, ele não gosta também. Amém? Guarda essas palavras aí na tábua do seu coração. Amém? Irmã Raquel, eu senti hoje de Deus vir aqui compartilhar essa experiência. Amém? Deus abençoe, paz.